Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Estamos aqui para mais uma aula. Bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez no nosso canal. Se não se inscreveu, se inscreva. Hoje a temática é sobre o profeta Jeremias. Estamos na segunda matéria sobre os livros proféticos. Nós vimos a introdução, depois vimos o profeta Isaías, agora nós vamos ver o profeta Jeremias. Vou dividir esta aula em 3 lições. A primeira lição vai ser em cima da vida e da obra do profeta Jeremias. A segunda lição vai ser sobre o livro das Lamentações, do profeta Jeremias. E a terceira lição vai ser a influência de Jeremias no livro de Baruque. Então essa é a temática do profeta Jeremias que nós vamos tratar. Bom, eu lembro que essas aulas estão sendo patrocinadas pelas alunas Márcia Aparecida Miguel Zeponi e Ana Lúcia Escapim. A Márcia Aparecida Miguel Zeponi tem um centro de orientação teológica e existencial, onde se trata de relações pessoais, relações teológicas, filosóficas e educacionais. Bom, muito obrigado a vocês duas, tanto a Márcia quanto a Ana Lúcia Escapim. Deus os pague pela essa contribuição que vocês fazem em evangelização. Bom, vamos à nossa temática de hoje. Vida e obra do profeta Jeremias. O profeta Jeremias tem a ele atribuído a influência sobre o livro de Baruque e o livro das Lamentações. Jeremias, que vive por volta do ano 650 até 567 a.C., nasceu em Anatote, uma cidadezinha próxima a Jerusalém. Jeremias também ele tem o seu período profético entre 6 reis, o período em que da sua profecia vai os reis Amon, Josias, Joacás, Joaquim, Jeconias e Sedecias. Isso mais ou menos no período de 643 a 587 a.C. E o profeta é um profeta que vai inspirar a temática do servo sofredor, do servo de Yahvé. Ele também tem toda a temática dos Anauim, dos pobres de Israel. O profeta é chamado à missão por volta de 626 a.C., isso está narrado em Jeremias capítulo 1, versículo 2, também no capítulo 25, versículo 3, temos essa narração. A sua profecia foi sempre em circunstâncias difíceis. Como a gente vê, nós temos os judainitas e os israelitas, então são dois grupos muito fortes, e ele não tem a sua profecia, ela é direcionada tanto a Israel quanto a Judá, o reino do norte e o reino do sul. E isso faz com que o profeta Jeremias seja conhecido em todo a região, tanto do norte quanto do sul. Reis, profetas, falsos profetas, sacerdotes, todos eles, o povo comenta a sua profecia. Por causa do teor da sua pregação, Jeremias é duramente perseguido, né? Na sua cidade em Anatote, inclusive, isso é narrado lá em Jeremias capítulo 11, versículo 18, até o capítulo 12, versículo 6, ele é condenado à morte, né? Porque censura os costumes do povo. Jeremias, ele vai para Jerusalém. Jeremias, ele é sempre perseguido, ele é sempre prendem ele, vão atrás dele, tentam matá-lo. Então, o sofrimento de quem quer o bem do seu povo e não é compreendido pelo seu povo. O servo sofredor, o servo de Yahvé, aquele que não mede esforços para falar em nome de Deus. A reflexão do profeta Jeremias é muito importante para todos nós que vemos as coisas, compreendemos as realidades, entendemos as realidades e temos que falar. Nós temos que apontar um caminho novo para modificar situações, modificar circunstâncias da vida, atitudes de vida. Nós temos no profeta Jeremias muita inspiração para mudança de costumes sociais, mudança de costumes religiosos, apatia religiosa, desvios religiosos. Então, todo esse projeto é apresentado pelo profeta Jeremias. Jeremias, então, perseguido na sua cidade de Anatote, ele vai para Jerusalém.
né? E em Jerusalém ele é colocado no cárcere, né? Isso nós temos a narração, Jeremias 18 até Jeremias 20, capítulo 8. Ele é libertado da prisão e ele faz o vaticínio de que a cidade santa e o templo serão destruídos, né? E mais uma vez ele é condenado à morte por falsos profetas, pelos sacerdotes. Ele escapa. A narração disso está em Jeremias capítulo 26, de 1 a 19. Em 605 a.C., Jeremias ditou ao seu secretário Baruque oráculos que tinha proferido desde o começo de sua missão. Então ele faz um elencado de tudo aquilo que ele tinha dito e predito, né? E Baruque leva e lê para o povo, né, no templo. Então o rei Joaquim de Judá mandou queimar os escritos. O que a gente pensa? Então, queimou os escritos e acabou. Não. O profeta ditou de novo e acrescentou novos vaticínios, inclusive agora contra o rei. E o rei Sedecias, posterior a Joaquim, que já havia já tinha caído, mandou encarcerar Jeremias e o decretou traidor da pátria, né? Nós vamos ver isso nos capítulos 37 e 39, esse decreto. Jeremias agora é um traidor da pátria. Jerusalém cai, né, sob os golpes de Nabucodonosor. Então Jeremias é libertado, mas não quer deixar a Terra Santa. Ele é libertado da prisão e quis ficar na Terra Santa. Em vez de ser enviado para o exílio, ele fica na Terra Santa. Então ele ficou junto ao governador Godolias, né, que foi colocado por Nabucodonosor como o chefe da região, como governante da região. Godolias é assassinado pelos judeus, né? E que fogem para o Egito, e aí Jeremias é levado para o Egito também. Então o profeta vai para o Egito. Isso é narrado em Jeremias capítulo 42 e 43. Neste país, Jeremias exorta a sua gente à penitência. Ele fala com todo o fervor que tudo aquilo que está acontecendo é porque o povo se desviou do seu caminho. Jeremias, ele é dotado de uma sensibilidade muito grande. A maneira com que ele toca nos assuntos, ele faz com que, como profeta, ele sofra muito. Porque quando nós olhamos para o capítulo 1 de Jeremias, nós vemos o seu chamado, a sua vocação, e na sua vocação Deus diz a ele, ou seja, no seu chamado já está: não tenhas medo, eu estarei contigo, você vai onde eu te mandar e você fala aquilo que eu te mandar, não tenhas medo, eu estou contigo, eu vou te guiar. E Jeremias leva isso tão a sério que ele não tem limites. A palavra que nós encontramos no versículo 10 do capítulo 1, ele foi chamado, o Senhor disse que ele deve arrancar e destruir, ele deve exterminar e demolir. Ou seja, ele é aquele que inspira, inspira uma renovação total de costumes. É aqui que se funda a espiritualidade daquela expressão que está na parábola de Jesus. Vinho novo em odres novos. Não fazer remendo, ninguém faz remendo de roupa velha, de roupa nova em roupa velha, porque se perde tanto os odres quando a roupa rasga. Então o profeta Jeremias tem essa dinâmica, ele vai até as últimas consequências para que a renovação aconteça. Ele não se importa com ele não se importa com a perseguição. Então essa é uma dinâmica que, ao lermos as profecias do profeta Jeremias e aquilo que acontece pela maneira com que ele profetiza, nós percebemos que quando se tem certeza, quando se é convicto de algo, se posiciona-se da melhor maneira possível. As leituras de Lamentações de Jeremias geralmente ficam naquele período litúrgico que antecede a Semana Santa, que antecede a Páscoa. É um período em que somos chamados a levar a nossa conversão até as últimas consequências. Então, Jeremias tem que anunciar a desgraça, numa atitude de quase que antipatriota. Quem é que diz que do jeito que continue assim, que vocês vão perder tudo?
né? O reino tem riqueza, o reino tem soberano, ele está mandando, mas não é aquilo que faz o povo forte. Não é aquilo que faz uma nação forte. A nação forte se funda na fé em Yahvé. Então, ele sente uma dor de ter que tratar as situações dessa maneira. Ele é conhecido no país inteiro como um antipatriota, como um derrotista, e isso dói. A dor de tal situação causa esse através das suas confissões, os relatos autobiográficos dele, quando ele abre o coração para as pessoas e diz que ele não queria estar profetizando aquilo, mas ele não pode calar a sua voz. Ele é o profeta. Se ele se calar, quem vai falar? Então, ele coloca a sua vida em risco, ele coloca a sua liberdade em risco, ele troca tudo para que ele seja a luz a iluminar o caminho. E esses momentos de fadiga, apesar de todos eles, ele reage sempre bem, ele deposita a sua confiança totalmente em Deus. Louvai Yahvé, pois ele livra a alma do pobre das mãos dos perversos. Jeremias capítulo 20, versículo 13. Então, a confiança dele não importa por aquilo que eu vou passar, a causa é maior. Então, reflexão sobre o profeta Jeremias é a reflexão daquele que está disposto a fazer um mundo novo, está disposto a fazer um projeto novo, uma vida nova, uma comunidade nova, né? É aquele que tem que colocar o dedo na ferida para curá-la. É aquele que tem que abrir, tirar, fazer supurar para que a infecção vá embora. O profeta Jeremias é o inspirador desses homens. O profeta Jeremias é o inspirador daqueles que não se calam diante das injustiças, não se calam diante da perversão, não se calam. O profeta Jeremias é aquele que está a serviço do fraco, do que não tem voz, do que não tem vez. Então a reflexão sobre o profeta Jeremias ela é muito bonita nessa dinâmica. É o homem das dores. Por ter sido o homem das dores, Jeremias é quase que a personificação do Antigo Testamento do Cristo Jesus. É o tipo de arauto da palavra de Deus que sofre as duras contradições por ser fiel à sua missão. Ou seja, ele sofre as duras penas. Ele não está ali para fazer o bom moço. Ele está ali para dizer a verdade. Doa a quem doer. Jeremias dá início uma corrente teológica muito cara ao povo de Israel, chamada a corrente dos Anauim, ou seja, dos pobres de Yahvé, né? E que em vários contextos ele vai ser inspirador também para outras escolas proféticas. O pobre é aquele que carece de amparo humano, e é por isso que ele tem que se apoiar em Deus, porque Deus é a sua esperança, Deus é o que move e conserva a sua fé, a sua confiança. Ele não se importa que o corpo sofra, que a sua vida lhe seja tirada, ele não quer perder a sua alma, ele não quer deixar, não somente para os outros, ele não deixa espaço nem para a presunção e nem para a arrogância. Então, Jeremias, ele funda essa escola, ou seja, os pobres de Israel. Os pobres de Israel, os cânticos muito bonitos, é muito bem que isso repercute, inclusive no cântico, no Magnificat, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Exatamente um eco da vocação de Jeremias. Então, o livro de Jeremias contém testemunhos dos 40 anos de pregação do profeta. Então, são compilações dessas profecias, da maneira com que ele fala. É uma maneira muito viva, muito vibrante. Outra coisa muito interessante sobre o homem das dores é que a história política religiosa desse período está, de certo modo, retratada nos vaticínios. Então, às vezes é até difícil a gente entender, porque se de um lado existe riqueza, existe fortuna, do outro lado também existe permissividade, existe infidelidade. Então, embora dentro do profeta Jeremias não exista uma lógica muito acertada sobre isso, é rigorosamente um retrato de Israel no período que antecede a queda dos dois reinos, tanto do norte
quanto do sul. A estrutura do texto, como é que a gente pode olhar para o texto do Jeremias e fazer um fio condutor para entender como ele se estrutura? Bom, como quer que seja, o livro pode ser dividido em 3 partes. Do capítulo 2 até o capítulo 25 são os oráculos contra Judá e Jerusalém. Ora, ele faz vaticínios contra Judá, ora contra Jerusalém. Judá, então, o reino do norte, o reino do sul, né? Capítulo 26 a 45 são notícias da atividade de Jeremias desde o início do reinado de Joaquim até a queda de Jerusalém e a fuga para o Egito. Então, a queda de Jerusalém, que eu digo, é a tomada por Nabucodonosor, a entrega que se faz ao profeta, ao governador Godolias, e depois, com a morte de Godolias, Jeremias vai para o Egito. O capítulo 46 ao 51, nós vamos ter os oráculos contra os gentios. E aí ele fala aos estrangeiros, ele fala aos pagãos. Temos um prólogo, capítulo 1, e nós temos, com estilo de apêndice, notícias sobre o fim de Jerusalém no capítulo 52. Bom, existe uma diferença de textos no texto hebraico de Jeremias e no texto grego dos 70. O texto em hebraico ele é mais breve, dado a falta de quase uma oitava parte, né, dos textos. E as omissões, muitas vezes, que nós vemos sobre as palavras de pouca importância, tocam versículos e às vezes assim textos inteiros. Então, a tradução do texto hebraico de Jeremias e o texto 70 tem uma grande diferença. Então, assim, para quem faz esse estudo, se percebe que o texto ele é mais enxuto. Bom, existe uma divergência, né? A sentença mais provável admite que houve uma recensão do texto hebraico, ou seja, uma mais longa e uma mais breve, ou seja, foram feitos duas compilações de Jeremias, uma mais longa e mais breve. Então, a mais longa acabou se perdendo e assim a mais breve ela foi que gerou a tradução dos 70. Além disso, pode-se admitir algumas interpolações de texto por parte dos tradutores. Então, o tradutor, além de traduzir, ele fez anexos disso, né? Então, o conteúdo do livro de Jeremias ele é muito rico, né? Tem traços de grande importância. Então, do ponto de vista da mensagem, nós podemos dizer que o livro, em muitas partes, é um espelho da piedade e dos sentimentos de Jeremias com relação a Deus e com relação ao povo, né? Especialmente as passagens das confissões que testemunham a familiaridade do profeta com Deus. Então, o profeta ele tem uma maneira de falar com Deus e essa maneira ela é sem reservas, ele abre o coração diante de Deus. Então, as suas confissões são muito bonitas porque elas inspiram alguém que se coloca diante de Deus e valoriza estar diante de Deus. Confia nessa presença como uma presença restauradora de suas esperanças. Então, o livro ele é marcado por essa familiaridade. Essas confissões, elas dão testemunho de que Jeremias tem a sua força fundada nessa relação íntima que ele tem com Deus. Em alguns momentos, o autor faz indagações a Deus, né? E assim, em meio a preces, as suas lamentações, ele questiona. Então ele questiona muitas vezes temas que são muito próprios, né? Por que o pobre sofre por que o justo sofre e o injusto prospera? É um questionamento muito íntimo, muito próprio de Jeremias, né? Existem também sentimentos de vingança. Não podemos descartar isso, está no texto. Ele sente que aconteça, que aquele caminho ele não pode perdurar. Então, Deus tem que manifestar a sua presença, a sua
negação para aquilo que está sendo feito. Então, ele quer ser, ele quer que, nem que doa na carne, mas ele quer uma mudança, e essa mudança sempre para melhor. Nós notamos também que entre as suas preces nós temos aqueles momentos de desânimos que são superados na palavra de encorajamento e de confiança. Se de um lado ele questiona, desanima, é na mesma dinâmica que ele recobra as forças. Ele coloca o questionamento. Se nós fizermos comparações, nós vamos ver que em alguns momentos ele se parece muito ao livro de Jó, onde ele diz assim, mas o que foi que eu fiz? O que nós fizemos? Como isso? Por que isso? Então, ele vai tendo uma caminhada, o profeta Jeremias, ele trabalha essa realidade, ou seja, eu tenho consciência, né, de que estamos errados. Ele faz a profecia até o último limite, ou seja, ele quer, como diz lá, arrancar, destruir, né? Ele quer botar no chão o que é velho, que é infiel, para que seja construído um novo. Ele também fala que o verdadeiro amor ao povo, do povo e pelo povo, ele está ameaçado. A oração de Jeremias também, ela tem um grande valor junto a Deus. Ele, em alguns momentos, ele é proibido de fazer essa intercessão. Por quê? Porque se ele interceder, Deus vai ouvir. Então ele é proibido de fazer essa intercessão. Por quê? Para que ele é enviado a profetizar e ele não pode fazer com que aquilo não se cumpra. Então é muito bonito ver essa realidade, ou seja, quando algo tem que ser mudado, eu tenho que apontar, e enquanto não mudar, eu não posso arredar pé. Eu não posso prometer que eu vou castigar e não castigar. Eu não vou dizer que aquilo está errado e depois eu vou perdoar sem... não. A atitude de Jeremias, ela é radical. Então, Jeremias também dá uma nova definição de aliança, né? A aliança é uma mística pessoal. A lei de Deus, ela não pode ser simplesmente estar nos lábios, ela tem que estar gravada no coração. Nós pegarmos o capítulo 31, versículos 31 a 33, no capítulo 27, versículo 7, no capítulo 32, versículo 39, nós vamos ver isso. A lei de Deus tem que estar no coração. É a melhor tábua. Ela não é um pedaço de pedra que deve guardar os preceitos de Deus, é o coração do homem. É ali que Deus habita, é ali que deve ser feito o seu encontro com Deus. Então, receber, conhecer a Deus no íntimo. Jeremias capítulo 31, versículo 34 trata disso, buscar a Deus na intimidade. Então, receber o perdão dos pecados é a única maneira de receber verdadeiramente o perdão dos pecados é buscar uma vida nova, né? É não lançar pérolas porcos, como o próprio Jesus vai lembrar. Ou seja, se eu estou pedindo a graça, eu tenho que acolher a graça de uma maneira total e irrepreensível. Eu quero uma vida nova, eu não tenho que ficar me apegando a coisas do passado. Eu não posso voltar para o caminho lembrando das vielas, lembrando das margens do caminho, né? Então, o caminho é esse, eu tenho que fundar nele. O Messias será o filho de Davi, o restaurador da nova ordem. Ele não vem para fazer ajustes, ele vem para fazer novo. Então, merece aqui atenções, né, que as descrições que nós vemos da ordem messiânica, ou seja, da volta do exílio, são descritas simultaneamente, ou seja, ele vem e ele vem fazer de novo. Então, se nós pegarmos Hebreus capítulo 8, do 8 ao 13, nós vamos perceber muito bem essa dinâmica, ou seja, ele foi enviado a Israel, Israel tem que acolhê-lo do jeito que ele é, não fazer ajustes no Messias, não fazer concessões a outras coisas que não fazem parte. Eu vim fazer a vontade do Senhor. Então o profeta Jeremias, ele é muito rico nessa dinâmica. Também é em Jeremias que nós temos o homem das dores.
Jeremias é maltratado, é perseguido, é preso, é condenado à morte, sofre muito, né? Mas é exaltado como alguém que deixa uma vida espiritual muito prodigiosa. Ele é tido como amigo, como intercessor do povo junto a Deus. Então, é muito interessante porque quando nós falamos a verdade com a dinâmica de transformar a vida, de fazer com que a vida modifique-se, que a vida melhore. E eu não posso dar passos atrás por causa disso. Bom, a proposta de Jeremias é uma aliança fundada na religião do coração. Jeremias tornou-se pai do judaísmo. Por quê? Porque não é mais, na essência mais pura. Jeremias é um novo Moisés. Ele dita normas de vida que não partem da lei escrita, mas da lei vivida, da lei sentida, da lei guardada no coração. Nós vemos muito interessante o peso que isso tem, porque ele é aquele que vai gerar uma inspiração também nos outros profetas. Ele exerce influência sobre Ezequiel, no Deutero Isaías, né? Nós temos isso. E também vários salmos, o Salmo 138 ou 139, o Salmo 39 e 40, tem a dinâmica do pensamento de Jeremias. Então, a sua vida, a sua abnegação, o seu serviço a Deus fez com que ele se torne um protótipo, um tipos do servidor de Yahvé. Nós temos isso em Isaías 53. Ele é uma prefiguração do próprio Cristo, ou seja, aquele que vai levar a salvação do homem, a sua mudança de vida até as últimas consequências. Você que é chefe de família, você que é formador de consciência, você que é formador de opinião, ler Jeremias é fundamental. Saber que a nossa esperança se funda na verdade. A nossa fé, as nossas convicções, elas não podem ser dúbias. Ou é ou não é. Ou quente ou frio. O morno será vomitado. Então, a dinâmica que tem dentro do profeta Jeremias vai muito por este caminho, por esta apresentação. O profeta Jeremias é muito importante para suscitar conversão verdadeira. Ler o profeta Jeremias é encontrar, desde o capítulo 1 até o último capítulo, nós vamos encontrar isso. Ou seja, nós somos chamados a ser testemunhas de Deus. Ou seja, nós somos convidados desde o ventre materno a sermos filhos de Deus, a manifestar a sua glória, a sua graça, através da nossa maneira de pensar, de falar e de agir. Então, o profeta Jeremias, que chamado dentro do ventre da mãe, ele tem a missão do profeta. Nós que somos batizados e que somos templos do Espírito Santo, pela natureza do próprio sacramento, nós somos portadores dessa graça. Então, devemos sempre estar do lado da verdade, da justiça, da honradez. O profeta Jeremias previu isso tantos séculos atrás para o povo de Israel. O povo de Israel não estava preparado para ouvir o que ouviu, por isso que o perseguiu, por isso que o encarcerou, por isso que não entendeu aquilo que ele queria. Mas o profeta não se amedrontou, não se esmoreceu. Ele fundou a sua esperança na confiança. Vai, fala em meu nome. Vai, abre tua boca em meu nome. Vai, onde eu te mandar, você vai. Eu estou contigo. Então, essa dinâmica é a dinâmica dentro do livro do profeta Jeremias. Então, as profecias de Jeremias são extremamente reconstrutoras de uma convicção de uma conversão possível. Uma conversão total e restrita ao projeto de Deus. Então, esta aqui foi a nossa primeira lição sobre a obra e o profeta Jeremias. Que ela tenha sido útil para você. Lembra que essas aulas estão sendo patrocinadas por Márcia Aparecida Zeponi e Ana Lúcia Escapim.
Muito obrigado a elas, muito obrigado a você que assistiu essa aula. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, Deus os guarde.